Bom dia, queridos professores de Codó e comunidade em geral. Aqui quem fala é a professora Rosina Bem-vindo. Hoje, dia 5 de dezembro de 2021, eu resolvi gravar esse áudio para explicar algumas situações. E eu vou citar a primeira delas. Eu quero comunicar a todos os professores que eu pedi a minha filiação junto ao Sindicato dos Professores de Codó. Desde o dia 3 de dezembro eu pedi a filiação. Até o momento eu não era filiada. E por que eu resolvi me filiar? Porque depois que eu fui ao rádio falar sobre o novo Fundeb, muitos comentários surgiram. Um deles foi de um vereador que falou na Câmara que eu estava só agora me manifestando a favor dos professores, que eu fiz parte de um grupo durante 12 anos e eu nunca defendi professores. E só agora eu estava fazendo isso. Então, este vereador, em vez de defender a nossa classe, ele defende o governo. Porque vereador é eleito para defender o povo e não para defender governo sem ter motivo para defender. Então, quando um vereador se levanta para acusar um professor, para colocá-lo numa situação difícil contra a sua própria classe e defendendo um governo que não valoriza professor, isso me entristece muito. Também alguns professores fizeram esses comentários de forma infeliz, sem me conhecer. Eu vou dizer quem sou eu para quem não me conhece, porque o nosso número de profissionais da educação é grande, chega perto de 2.000 funcionários efetivos. Eu não sei agora quanto existe, porque houveram muitas aposentadorias, exoneração de cargo por conta da terceira matrícula, mas no total nós tínhamos mais de quase 3.000 funcionários no geral, entre efetivos, contratados, seletivados, zeladores, vigias, né, administrativos. Então, a Secretaria de Educação é a maior secretaria de todas, com o maior volume de recursos, porque é a que tem a maior quantidade de profissionais e de demandas de trabalho. Por isso, gente, eu resolvi me manifestar para dizer que eu nunca fiz parte de grupo político. Eu não sou filiada a nenhum partido. Nunca fui, até hoje. Mas agora eu estou pensando em me filiar, procurar um bom partido para me filiar e defender a educação de Codó. Olha, eu tenho 33 anos de profissão como professora. Eu trabalhei 4 anos da gestão Zé Inácio na sala de aula. Depois, 4 anos do prefeito Biné Figueiredo na sala de aula. Depois, os primeiros 4 anos do Ricardo Ascher, também na sala de aula. Em 2001, eu fui coordenadora do Profa. Depois eu voltei para a sala de aula, à noite, trabalhando com EJA, que aí já passou a existir EJA, que não existia a EJA. Até 2005 eu me licenciei porque eu fui ter uma experiência em Chapadinha como professora de ensino superior. Eu pedi licença, eu me afastei do município. Depois eu retornei, ainda na gestão do Biné Figueiredo. E quando eu retornei, aí foi o período da campanha do Zito e eu participei da campanha, mas como uma eleitora qualquer. E o Zito ganhou, né? E ele me convidou para ser coordenadora, uma coordenadora de ensino dentro da secretaria. Aí, daí eu saí da sala de aula e fui para a coordenação. Aí eu me afastei em 2011 porque meu pai adoeceu de câncer e eu tinha que estar acompanhando meu pai. Fiquei lotada nas escolas, eu acho que foi o ano que eu menos rendi, foi nesse ano de 2011. Depois eu fui para o CETECMA como uma supervisora cedida para o CETECMA. E logo depois, quando o Zito foi reeleito, ele me convidou para ser secretária de Educação. No dia 24 de dezembro de 2012. Nem me deu tempo para pensar. Eu tinha 6 dias para pensar, mas ele não me deu essa chance de pensar. Quando ele me convidou, ele me disse: professora, eu quero que você me ajude a melhorar a educação de Codó. Eu falei para ele: Zito, você sabe que eu não sou de andar em campanha, de balançar bandeira.
e vão questionar. Porque tinha gente até pensava que eu tinha votado no Najib em 2012, eu não votei no Najib. Eu votei no Zito. E aí eu disse a ele, vai ter gente que vai questionar, porque acham que eu votei foi no Najib, porque pessoas ligadas a mim votaram nele. E aí ele me disse, não se preocupe com essa questão política, deixe que a política eu faço. Eu quero que você me ajude na educação de Codó. Então o Zito não me escolheu por questões políticas, por indicação de vereador, porque outro motivo que seja, ou pela proximidade que nós tínhamos como pessoas, nunca fui próxima de conviver com a família do deputado Zito Rolim, hoje deputado. Então, ele me convidou para ajudar a melhorar a educação, foi isso que ele me disse. E me disse, professor, eu vou lhe dar o apoio no que você precisar, dentro das possibilidades, porque você sabe que nós temos uma folha grande de profissionais, os recursos não são tão quanto a gente imagina, porque nós temos realmente uma folha extensa. E vocês sabem que o Zito foi o prefeito que mais empregou zeladoras em Codó. Elas trabalhavam por turno, não era uma zeladora em cada escola e nem por turno, ou seja, o dia todo, era por turno. Todos sabem disso, que o Zito empregou muito. Bom, passando dessa parte, então, quando o Zito saiu e nós fizemos a campanha, foi aí a primeira vez que eu entrei numa campanha. Eu votei no Najib, eu não posso negar isso. Eu fiz campanha, pedi voto, votei no Najib. Najib não me convidou para fazer parte da gestão dele. Todos sabem que eu não fiz parte do grupo da gestão do Najib. Nem estou aqui falando de forma magoada, não. Eu acho que todos os prefeitos têm o direito de escolher a sua equipe, uma equipe de sua confiança, a equipe que ele tem confiança para marchar junto. Ele tem confiança em vários aspectos, né? Então, ele não me convidou e eu fui para o conselho ajudar na parte de documentação, né, de orientar como se reconhece escolas, né, a parte burocrática da educação, de legislação. Eu fui para lá, fiquei 2 anos, depois eu me afastei para o mestrado, que é um direito meu, que está lá posto no artigo 67 da LDB. Nós temos direito de fazer formação continuada, inclusive em serviço, ou pedir licença para fazer a formação. Então, eu me afastei 2 anos e retornei agora em abril de 2021, já na nova gestão. E me lotaram na sala de aula de novo, porque eu não votei no prefeito atual. E eu não me sinto diminuída por isso. Eu me magoei porque não me deixaram me lotar próximo da minha casa. Mas tudo bem, me lotaram distante da minha casa, mas eu estou gostando tanto das escolinhas que eu estou, das pessoas que me acolheram com tanto amor, que eu só tenho a agradecer a Deus, porque era lá o lugar que eu deveria estar, como alguns técnicos da secretaria já disseram que me botaram no meu lugar, que eu tenho de merecimento, que eu sou muito saliente, que eu quero ser mais sabida do que todo mundo. E aí dão risadas a respeito da minha lotação, de quem eu sou. Eu acho isso muito triste. Nós estamos vivendo dias difíceis em que as pessoas não têm respeito umas pelas outras. Eu sou uma mãe de família, eu tenho 54 anos, 33 anos de profissão, de contribuição da educação de Codó. E aí, em resposta ao vereador, eu não fiz parte de grupo, eu não faço parte de grupo. Quando o Zito me convidou, passei 4 anos trabalhando na educação. Depois, já contei aqui, eu nunca fiz parte de grupo político. Eu defendo aquilo que é correto. Eu pretendo ter sempre essa postura. Agora, eu sou amiga do Zito e sei que ele é meu amigo, que eu posso contar com ele quando eu precisar, como pessoa, como eleitora que sou dele e não nego, votei no Zito e continuo votando quantas vezes ele se candidatar. Tanto voto como peço voto para o Zito. Porque eu conheço o profissional, o gestor público, eu conheço o ser humano Zito. Então, por isso é que eu voto nele, no Zito. E defendo o Zito como um gestor que tenta atender a todos. Infelizmente, nunca dá para atender a todos
da forma como a gente gostaria, mas ele tenta. Assim como eu tentei fazer. Só que eu fui muito rejeitada porque eu queria fazer as coisas conforme determina a legislação. A gestão democrática foi uma delas. Nós atendemos uma determinação da Constituição Federal, no artigo 206, inciso 6º, uma determinação da LDB no artigo 3º, inciso 8º, e o Plano Nacional e Municipal, a meta 19, que era implantar a gestão democrática em 2 anos. Depois que o Plano Nacional foi aprovado, nós teríamos 2 anos. Então, em 2016, o nosso plano aqui foi aprovado em 2015 e em 2016 nós implantamos gestão democrática no município. É claro que isso foi de encontro a algumas vontades, interesses, né, de alguns vereadores, de alguns gestores, porque eu digo de alguns porque nem todos têm esse pensamento estreito de manter as pessoas presas, de manter um reduto. Eu acho que os vereadores e qualquer político, eles têm que trabalhar conforme determina a legislação, lutando pelos direitos do povo. E se ele for justo, ele vai ter aceitação do povo. Ele não precisa ter pessoas ali no seu cabresto, com empregos amarrados para ele poder se eleger. Se ele for um bom político, é claro que o povo vai reconhecer isso. Nós temos que acatar o que diz a Constituição Federal. Nós temos que exercitar a democracia. As pessoas precisam ter o direito de escolha, de votar em quem elas acham que deve votar, porque essa pessoa, ela luta pelos direitos da maioria, não de um pequeno grupo e do próprios interesses, né? De uma minoria. Esse é o meu entendimento sobre os políticos, que deveria ser. E aí, tudo que eu digo agora, eu sei que está sendo rebatido porque eu estou dizendo isso. Ah, mas só agora? Sim, eu tinha até o receio de me manifestar porque eu tinha parentes que trabalhavam. Infelizmente, a gente vive num sistema em que os cargos públicos, eles não estão sendo seletivados por mérito, é por escolha de indicação, que isso não pode acontecer. É isso que os vereadores devem fazer, lutar para que haja seletivo de prova escrita, com a instituição séria, para as pessoas demonstrarem conhecimento e não ficar indicando as pessoas por currículo, porque esse tipo de escolha é desonesta, desumana. Tem que colocar no sistema pessoas com conhecimento e não os apadrinhados. É nisso que está errado. Então, minha irmã, Joanita, trabalhava no Sistema Municipal de Saúde de Codó desde o período do Ricardo Acher e foi ficando, tinha 23 anos de profissão, 58 anos de idade e foi demitida agora porque não faz parte desse grupo político. E isso está certo? Isso não está certo, porque uma pessoa com direitos garantidos, porque ela tem direitos já construídos ao longo desse tempo todo, e ela não foi respeitada nem na idade e nem no tempo de serviço, e foi demitida. Então, isso precisa ser dito para a comunidade toda saber. Então, agora funciona assim. Sempre funcionou, mas agora está bem complicado, né? Todos sabem disso. Que se você for parente de alguém que tenha uma relação próxima com o adversário, aquela pessoa já vai ser fuzilada. O termo é esse, é fuzilada, para tirar de tempo. Então, eu não tenho motivos mais para estar me calando, porque eu me calava por medo de prejudicar as pessoas que trabalhavam, que eram ligadas a mim. Mas eu não tenho mais motivo para isso. Não tem ninguém da minha família que esteja trabalhando na gestão municipal de forma contratada, né? E aí eu não tenho mais por que ficar caladinha, porque alguém vai me prejudicar. Nós temos uns meios de comunicação para dizer o que está nos angustiando, para revelar o que está acontecendo. Então a gente não pode ficar com medo. Não temos que ter medo de ninguém, porque os políticos que aí estão, eles estão aí porque fomos nós que demos esse poder, que colocamos eles lá. Então, eles não são nossos chefes.
As pessoas têm essa mania de, chefinho, chefinho nada. Eles são nossos funcionários, eles estão sendo pagos com os nossos salários, com os nossos impostos, porque somos nós que pagamos os impostos, e caro, para manter todos os cargos. Então, nós não temos que ter esse comportamento de subserviência, de servidão, não, que já passou esse tempo da servidão. O povo que está no governo, independente de qualquer tempo, eles estão lá a serviço do povo, porque o povo foi que confiou esse trabalho a eles. Então, eles são nossos funcionários, não o contrário. Mas a falta de conhecimento faz com que a gente fique grata porque um político deu emprego. O político não pode dar emprego para ninguém, ele tem que fazer seletivo, concurso. Somente os cargos de alto escalão é que eles são escolhidos pelos políticos. Mas cargo técnico tem que ser por competência, tem que ser seletivado, tem que ser concursado. É assim que deve ser, para a gente acabar com essa coisa de estar mantendo o povo em cabresto. O povo com medo de falar, com medo de se posicionar porque pode perder o emprego ou pode a família perder o emprego. É isso que vem acontecendo há muito tempo. Então, gente, vamos lutar para a gente ter uma CODO mais justa, para que nós tenhamos pessoas com formação. Aí é um alerta minha, estuda, CODO, estuda para ter conhecimento, para a gente poder lutar, para ingressar no serviço público por mérito, e ter vereadores que lutem pelo povo, e que não lute apenas por interesses próprios de um pequeno grupo. Essa é a minha orientação. Então, assim, vamos lutar, porque só lutando e com fé em Deus, vamos ter fé em Deus que tudo vai melhorar se nós lutarmos, se a gente tiver fé. Não vamos desanimar.